Fala galera, hoje eu vou tirar algumas diversas dúvidas aí do nosso querido Fernando Matheus. Eu disse algumas diversas porque são várias dúvidas sobre barris, kegs, post-mix, etc e tal. Acompanha aí. Na verdade eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque ele fez tantas perguntas que eu praticamente iria escrever uma bíblia lá no YouTube para ele, né? E são dúvidas que podem aí acontecer para outras pessoas. Eu já tenho um vídeo que compara barril com post-mix, né? Vou deixar aqui em cima para vocês. Dá uma olhada lá que lá eu explico detalhadamente. Aqui eu vou só dar um overview sobre as perguntas que ele faz aqui, na verdade. Na real ele quer montar uma chopeira a gelo e ele quer ter um próprio barril em casa. E ele quer saber qual compra, quais são as preocupações que ele tem que ter assim para operar da forma correta, porque ele ouviu que tem algumas explosões aí que ocorrem. Ele queria saber onde é que o camarada errou para ele não errar também, né? Óbvio. Eu acho que a principal, aqui ele fez várias perguntas, mas a principal é justamente sobre a questão de segurança. Ele ouviu aí que alguns barris explodem, ou post-mixes, ou aqueles de PET mesmo explodem. Ele quer saber como é que explodem, né? Aquilo. Na verdade, pode ser uma falha no barril, no post-mix, não importa, a gente já vai falar sobre isso aí, sobre o que é barril, o que é post-mix, etc e tal, mas pode ser uma falha nele, ou então o que geralmente acontece é expor em uma pressão acima do que o recomendado pelo fabricante. Isso varia de fabricante para fabricante e varia às vezes até de modelo para modelo, tudo bem? Geralmente vem marcada na própria embalagem, no próprio barril, a pressão máxima e a pressão de trabalho. Essas pressões aí tem que ser respeitadas, é interessante que sejam respeitadas, porém as pessoas não respeitam como deveria. No caso de algumas explosões do barril de inox, quando a gente fala de inox, ele é muito resistente, mas pode acontecer, claro. Geralmente as explosões em inox ocorrem por falha humana, geralmente. O camarada ele obstrui a válvula de segurança, que a válvula de segurança, vou deixar uma imagem para vocês verem aí, mas o barril, post-mix, keg, growlers, etc e tal aí, geralmente tem uma válvula de segurança. Eu falo geralmente porque não são todos que possuem, tudo bem? Tem alguns growlers, que são aquelas garrafonas lá, aquelas garrafas, né? Elas não têm, algumas não tem, simplesmente não tem, é uma tampa em cima e o que aumentar de pressão ali vai aumentar, não vai ter por onde sair. Mas geralmente os barris e post-mixes têm uma válvula de segurança, até mesmo a tampa do post-mix que parece que não tem, tem. Naquela tampa ali tem uma válvula de segurança, é justamente aquele pininho em cima. E na questão de segurança, continuando aqui na questão de segurança, os erros comuns aí é ou resistência à falha, como eu já disse, ou então o cara coloca uma pressão acima, como eu já disse também, mas assim, ele não acredita que possa explodir. Ele não acredita que 4 bares, é pouco, cara, é pouco. Não, é muita pressão, é muita pressão. Então você que está iniciando nisso, coloca uma meta. Se você for trabalhar com tudo gelado, tal, com tudo resfriado, põe uma meta de 1.5 bar para os equipamentos de inox, tá? Se for PET, dá uma respeitada um pouco melhor nisso. Também eu sugiro você ter uma certa cautela com PETs quando o próprio fabricante sugere não reutilizar o PET. Tem alguns PETs que são reutilizáveis aí, mas tem uma vida útil. O PET ele é mais sensível, tem uma vida útil. Você tem que ficar atento a isso, tá? Porque a questão de inflar, desinflar, inflar, desinflar pode criar microfissuras, que é um ponto para explodir. Alguns barris explodiram aí por falha humana, como eu disse. Teve camarada que ligou diretamente o cilindro no barril, sem ter uma válvula de redução, que a gente chama de válvula reguladora, a reguladora de pressão. Aquela válvula, ela determina qual que é a pressão de saída. Dentro do cilindro de CO2 a gente tem em torno de 60 bares. Isso vai depender de acordo com a temperatura. Se aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Se diminuir a temperatura, diminui a pressão. Mesmo a pressão dentro do cilindro estando muito baixa, ela vai estar em torno de 40, 50 bares. 40 a 50 bares é capaz tranquilamente de explodir um barril, um post-mix, um keg, não importa. Tranquilamente, é muito fácil explodir. Tá, mas por que explode se tem a válvula de segurança, como eu comentei? Tem a válvula de segurança, só que a válvula de segurança, ela permite vazar uma quantidade de CO2. Se a quantidade de CO2 for muito maior do que a capacidade que ela pode jogar fora, vai explodir.
entendeu? É mais ou menos você pegar um copo de plástico, fazer um furinho de agulha e começar a jogar água nele. Por mais que esteja vazando, ele vai continuar enchendo e vai transbordar. Se você fizer um furo maior, você põe a água, não vai encher. Só que a válvula, ela está preparada para receber uma pressão ali de 5 bares, por exemplo. O camarada colocou 5 bares, 6, 7, de repente 8 bares, ela consegue aliviar. Então tá vindo muita pressão, ela consegue aliviar. Mas se vier 60 bares, ela não consegue aliviar. Aquilo lá vai saturar. E é o que aconteceu, o camarada ligou direto. Isso foi um absurdo que aconteceu, foi uma fatalidade, uma infelicidade dele. Outra coisa, não congelar esses barris. Então colocou a cerveja, não congela. Por quê? Porque é o seguinte, congelando o headspace dentro, quer dizer, na verdade, o headspace, já vou falar sobre o headspace, o líquido, ele expande. Quando ele expandir, ele vai empurrar a parede. E isso pode romper, sim, o barril. Então, isso é mais uma questão de segurança. Mais uma vez, a questão de congelamento. A válvula de segurança está ali para ser utilizada em último caso, não é para usar aquela lá, mas tem que evitar congelar essa parte. Se, por exemplo, se você colocar headspace, que eu falei, headspace tem que ter. Se você colocar cerveja até a boca, você não tem espaço para gás. E o gás, ele está ali, chamado headspace, inclusive nas garrafas de refrigerante, o caramba 4, por questão de segurança. Não pode colocar líquido até a boca. Se puser o líquido até a boca, o aumento da temperatura pode explodir aquilo lá, aquele material vai inflar, pum, e pode explodir. Então tem que ter um espaço, que é o headspace, que é um espaço de segurança. Então mais um cuidado, mais uma segurança. Não encher até a boca, legal? Nunca. Outra coisa, não interromper a válvula de segurança. Tem alguns barris no mercado ou fermentadores no mercado, para quem é cervejeiro, que tem umas válvulas de segurança que se rompem muito facilmente. E os caras fazem o que? Eles colocam válvulas de segurança mais resistentes para não romper facilmente. E não faz isso. Se a válvula de segurança está lá, foi estipulado daquela forma pela engenharia da empresa, respeita aquela válvula de segurança, não troca por uma mais resistente, porque é um erro comum que pode causar rompimento mesmo. Tem gente que arranca a válvula e coloca um parafuso, tampa, um tampão. Não, aquela válvula tem uma função, né? Por exemplo, deu problema aqui na minha válvula, fica vazando gás, eu troquei por um parafuso. Não. Esse é mais um erro que acontece. Os barris tipo da Brahma, esses daí, eles são vedados e eles têm uma válvula de alívio que está na extratora. Então, quando eles estão parados lá, eles não têm por onde soltar algum gás se for preciso. Então, nesses casos, ele vai arrancar a tampa mesmo. Mas assim, tem que errar para isso acontecer. Tem que colocar numa temperatura muito alta, ou então colocar cerveja com uma pressão errada. Esses problemas podem causar sim alguma falha no sistema, porque eles nesse caso não tem um sistema de proteção deles mesmos, fica na válvula de alívio. Já o post-mix não, o post-mix ou barril para post-mix, ele tem a válvula de segurança, igual tem nos mini kegs. Também tem aquela válvulazinha que é uma válvula de segurança. Keg, o que é o keg? Keg, se você traduzir do inglês para o português, vai dar barril. Só que daí você tem, vamos falar de barris, a gente pode falar barris de 50 litros, de 25 litros, 30 litros, e a gente pode falar também de mini kegs, que também a galera chama de growlers. E growler também pode ser aquele de plástico, né? Então, na verdade, é o seguinte, tem um nome certo para cada um, mas assim, se você pesquisar, você vai encontrar vários, entendeu? Se você puser post-mix, vai cair num barril, a real é essa. Se você puser post-mix, você vai cair num growler, num mini keg, aí vai. E na verdade, o post-mix, só por curiosidade, não é aquilo exatamente, aquilo é um barril para post-mix. Post-mix é a máquina que a gente vai lá no cinema, e aquela máquina é um post-mix, e a gente tem o barril para funcionar naquela máquina. Então nós temos um barril para post-mix. Bom, respondendo a tua pergunta sobre qual você deveria ter, e se você quer encher aí, levar numa choperia e encher, não é bem assim, porque as choperias, elas não são todas que enchem o teu growler, teu post-mix, não importa o nome que você vai procurar isso, tá? Que você vai cair no mesmo lugar, você vai ter que escolher mais pelo tamanho, pela questão de como você vai usar, e aí a gente já fala sobre isso. Mas não são todas que enchem, entendeu? Algumas enchem growlers. Então, por exemplo, você vai lá com o seu growler, que daí pode ter uma tampa de inox, pode ser um growler de inox, ele abre aquela tampa ela é flip-top, na maioria dos casos, alguns casos são rosqueados, tá? Mas geralmente é flip-top, e o cara enche com a torneira mesmo, e
leva o líquido gelado sem fazer muita espuma, enche ali, você tem que consumir rápido. Essa é uma forma, e nesses growlers você vira no copo mesmo, e ok. Geralmente tem de 1 litro, 500 ml, 2 litros, então não é tão fácil assim. Por exemplo, eu vou levar lá e lá vai encher com a cerveja que eu quiser. Tem uns lugares que se negam isso, sabe? Tem caras que falam, ah não, a gente não faz esse trabalho. Mas tem lugares não, tem lugares que fazem esse trabalho, ou pela torneira, e tem alguns lugares que já tem os adaptadores para conectar diretamente da cerveja deles para um barril. Isso é possível, só precisa encontrar, e tem que ver onde você mora e pesquisar, ver se o cara faz isso, né? Geralmente essas cervejarias artesanais fazem isso porque os camaradas já tem tudo ali, entendeu? Se for uma maior, ela não vai fazer, provavelmente não vai fazer. Aí depois disso você tem os mini kegs, que é o que eu tenho, por exemplo, eu tenho o mini keg da iKeg, né, que é uma marca. No caso eu já tive os mini kegs também de 3.6 litros, tem de 2 litros, 1 litro. Os growlers com tampa fixa a gente não consegue colocar uma CO2, a gente tem que despejar, né, no copo, e ok também, viu? Dependendo da quantidade, do tamanho dele, não faz sentido realmente colocar uma torneira em cima ou ligar numa chopeira. Vale a pena você vai lá e bebe e acabou a história. Agora, se você estiver falando de 4 litros para cima, 3 litros para cima, aí já compensa assim ter um método de extração. E é aí que a gente entra nesses mini kegs que eu tô comentando. E eles têm uma tampa em cima que são rosqueáveis. E essa tampa rosqueável, ela tem uma saída ball lock para o líquido e uma entrada ball lock para o gás. Essa rosca não é a mesma rosca dos barris da Brahma, por exemplo, tá? Então são diferentes, você tem que escolher se você vai querer um mini keg, vai querer nessa linha de keg com essa tampinha rosqueável, que é uma medida, ou então um barril também rosqueável, com a válvula rosqueável, só que daí já é uma outra medida. Dentro das válvulas extratoras você tem alguns padrões, padrão S, padrão A, padrão D, tem vários padrões aí, e cada uma vai encaixar no barril correspondente. A comum é a S, né? A mais vista aí é a S, não vou dizer a comum, mas a mais vista é a S, que é S de standard, e é justamente que a Brahma usa, por exemplo. Então um barril da Brahma, ele vai usar uma extratora do tipo S. Se você quiser partir para o lado do barril, você tem que comprar um barril com aquele padrão. Na verdade é o tubo sifão e a parte de cima que você rosqueia no barril que tem um padrão. Então aquele padrão daquele cara tem que ser compatível com a extratora. Se não for compatível, você não vai conseguir retirar o chopp de lá de dentro, tá? E nem colocar o CO2. Não vai conseguir conectar aquilo, não vai dar encaixe perfeito. E tem que encaixar perfeitamente. Então você tem que escolher um padrão. Eu sugiro, se você for ficar nos barris aí, pegar um padrão S. Dentro dos barris você tem os tamanhos, né? Você fez alguma pergunta desse tipo também. Tamanho tem de monte. O que eu sugiro, quer dizer, o que eu gosto nos barris, barril de 30 slim, porque ele é alto e estreito. O barril de 50, ele é meio desengonçado na minha opinião, e é pesado. Ele pesa, deve pesar ali em torno de uns 14 quilos. Quando você enche ele, ele fica com 50 quilos de cerveja, né, aproximadamente isso, mais os 14 dele, vamos colocar 10 dele que seja, fica com 60 kg. Para levantar com uma pessoa só, o camarada tem que, né, ser forte. De 30 não, dá para carregar, não é confortável, mas dá para carregar, tá? Então 30 slim, pode procurar barril 30 slim que você vai encontrar esses barris que eu tô falando, e eu acho bem interessante. Se você quiser também tem uma outra opção, que são os post mixes, né? Que são os barris para post mixes, que é o que eu gosto aqui, que eu uso. E eu gosto do tamanho de 19 litros, mas eu tenho de 10 e tem outros aí no mercado de outros tamanhos, tá? Mas eu gosto do 19. 19 litros, ele é estreito e alto também, parece um torpedo. O post mix, ele já vem com, quer dizer, na verdade o barril para post mix, ele já vem com as conexões ball lock. Então para você conectar líquido e gás. Então já dá para ir partir por aí. No barril, o vídeo que eu deixei no começo, eu mostro isso também. No barril ele tem umas conexões que você consegue transformar uma válvula extratora em... Vou deixar um vídeo também sobre válvula extratora, dá uma olhada lá que lá eu explico tudo sobre a válvula extratora só. É bacana também. Mas aí você consegue converter a válvula extratora para ball lock. Então você consegue conectar coisas, periféricos ball lock, tá? Então é interessante também. Você pergunta também sobre destravar barris. Na real, os barris da Brahma, de marcas assim da Ambev, por exemplo, eles vêm travados. Mas por que eles vêm travados? Não é para impedir que a gente use. Na verdade, aquela trava é uma trava de segurança, porque se ele estiver pressurizado e você desrosquear aquela tampa, ela pum, ela salta, ela vai longe. Então tem umas garras por dentro que mesmo que você faça isso, aquelas garras seguram a tampinha e não permite
que machuque ninguém, não permite acidente. É mais para uma proteção do que para uma trava contra alguém abrir o barril mesmo. Mas obviamente que serve para isso também, claro. Ali tem umas formas de destravar aquela tampa para que a gente caseiro consiga colocar cerveja dentro de um barril. Praticamente todos os barris da Ambev são travados, todos, né? E cada válvula daquela tem uma forma diferente de destravar. Por exemplo, aqui no canal eu tenho 3 vídeos que ensinam a destravar aqueles barris. Pô, então só aí já tem 3 formas diferentes. Então, se você quiser usar esse barril para colocar a sua cerveja para reabastecer, você vai ter que destravar, obviamente, esse barril, tá? E assim, você destravou esse barril, não significa também que você vai chegar lá no lugar e eles vão colocar cerveja só porque você conseguiu destravar. Não é bem por aí. O que eu sugiro para você, cara, é ir pro post-mix. O post-mix, ele só dá um bafafá do caramba, porque quem gosta de barril, defende barril pra caramba, e quem gosta de post-mix, defende post-mix pra caramba. Eu acho o barril mais profissional, dependendo do ponto de vista, e o post-mix mais fácil, mais... Putz, é mais caseirão, assim, é mais fácil para manusear ele, é mais fácil para carregar ele não é desengonçado, fácil para limpar porque você enfia a mão dentro dele. O barril você vai ter que usar produtos para limpar por dentro, porque não tem acesso, a boca dele tem em torno de 5 centímetros, não passa um braço ali em hipótese alguma. Então você tem que escolher aí você pode ou post-mix ou então os mini kegs. Os mini kegs também são interessantes, dependendo do que você quer, aí tem que olhar o tamanho. Por exemplo, como eu disse, já tive barris, mas hoje eu não tenho mais barris, mas eu tenho aqui 2 mini kegs, um de 4 e um de 5 litros, 4 post-mixes de 19 e eu tenho um post-mix, um barril para post-mix na verdade, de 10 litros. São tamanhos diferentes que eu tenho para cada ocasião e necessidade, mais ou menos por aí. Eu gosto desses daí pela facilidade. Os mini kegs, eles sofrem o mesmo problema para lavagem de um barril, porém os mini kegs não é tão preocupante, por exemplo, se a gente não conseguir lavar lá, esfregar por dentro, porque o consumo é rápido. Eu coloco cerveja nesses caras quando eu vou beber rápido, assim, no mesmo dia ou no dia seguinte. Então eu não me preocupo tanto com o tempo que vai ficar a cerveja lá, tá? Então, como vai ficar pouco tempo, os cuidados são um pouco diferentes. Se eu estivesse trabalhando com um barril mesmo de 50 litros, eu não vou colocar 50 litros de cerveja lá dentro sem passar por um processo de lavagem bem crítica, como eu faço com os post-mixes. Não que eu não lave os barris, os mini kegs, mas os mini kegs eu lavo como? Eu coloco detergente, ou pode ser um Caliclean K505, por exemplo, fecho ele, chacoalho e fico recirculando ali, por exemplo, ou então chacoalhando na mão mesmo e está lavado. Eu não consigo esfregar por dentro, tudo bem? Já num post-mix eu consigo esfregar por dentro. Então se você quiser, vai para um post-mix que na minha opinião é mais interessante. A pergunta que ele faz aqui sobre a chopeira, se ele tiver uma chopeira, ele consegue conectar um barril Brahma, por exemplo. Bom, aí volta, como eu já disse, o barril Brahma você tem a saída de líquido e a entrada de gás, e ali você pode adaptar para ball lock se você quiser, e a sua chopeira ser ball lock. Eu acho que é até interessante fazer isso daí. Vou deixar uns vídeos aí de umas chopeiras que eu fiz, dá uma olhada lá para você ter uma ideia melhor. Essa chopeira, inclusive, eu deixei ela compatível com qualquer barril, com qualquer método ali de armazenamento. Ficou bem interessante essa chopeira, para falar a verdade. E ali eu coloquei um conector para poder conversar do barril para a chopeira, mas você pode colocar também o conector ball lock, fica mais simples. E aí terminou o barril, se for seu barril, você pode destravar e colocar uma cerveja lá dentro. Aí você pode comprar uma cerveja numa cervejaria aí de um camarada que abasteça o teu barril, ou então você coloca a cerveja comercial dentro do barril e consome essa cerveja comercial também, dá para fazer isso. Só tem que seguir os procedimentos de limpeza e sanitização, que o barril tem que estar limpo e sanitizado, tudo bem? Isso é importantíssimo. E você consegue fazer, então você consegue reabastecer sim. E você consegue conectar seu barril da Brahma em qualquer chopeira, a real é essa. Vai depender das conexões. Tem várias conexões, várias conexões mesmo. Seguindo esses vídeos que eu estou deixando nesse vídeo aqui mesmo, você vai ter uma noção bem intensa aí de todas as conexões que existem. Bom, e para fechar aqui a sessão de dúvidas, ele pergunta se as válvulas do tipo S são compatíveis com o barril da Brahma, se são compatíveis com os mini kegs. Isso eu já respondi no meio do vídeo, né? Mas não são compatíveis, são medidas diferentes. Não dá, por exemplo, assim, falar, vou comprar um mini keg e um barril grandão e eu vou usar a tampa de um no outro. Não dá. São coisas separadas. Realmente vai precisar das duas tampas
para que haja conexão com tudo. A minha dica é colocar terminais ball lock em tudo, porque daí você consegue colocar os conectores ball lock em tudo. E aí dali para frente você usar DMFit, que é uma outra conexão que é muito legal, facilita a limpeza, facilita a conexão, desconexão, então ajuda muito. Tudo isso que eu falei de conexões, compatibilidade, qual que eu uso, a GTEL vende. Eu vou deixar aí o link da GTEL, acessa o site lá, conversa com eles e fala o que você precisa e eles vão te ajudar com certeza, tudo bem? Tem cupom de desconto também, é Robinho Beer, só digitar lá o cupom de desconto Robinho Beer, que você vai conseguir um bom desconto, beleza? Bom, cara, é isso aí, os nomes aí, do jeito que você chama, hoje em dia tudo tem um nome certo, tudo tem um nome correto, mas hoje em dia você coloca barril para cerveja, você vai ver post-mix, growler, você vai ver de tudo, então não se preocupa muito com os nomes, tá? O mais importante mesmo é você decidir qual sistema você vai seguir aí e assumir isso daí como padrão. É o jeito mais simples de fazer, beleza? Cara, muito obrigado aí pela pergunta ou pelas perguntas e obrigado pelo elogio que você deixou lá no canal. Qualquer dúvida, só perguntar aí que agora a gente dá aquela respondida mais simples. Resolvi fazer esse vídeo porque eram muitas perguntas e eu iria ficar muito tempo lá escrevendo e de repente iria ficar mais longo do que esse vídeo. Tá bom? Muito obrigado por assistir, galera. Tamo junto, até a próxima. Cheers!